Você volta da morte, viu coisas que desafiam toda a lógica, sentiu um amor incondicional impossível de descrever. E então, quando tenta contar para alguém o que aconteceu, a pessoa olha para você como se você tivesse enlouquecido. Esse é o momento exato em que a maioria das pessoas que passa por uma experiência de quase morte comete o maior erro de suas vidas. Um erro que, segundo pesquisadores da Universidade de Virgínia, pode levar a anos de isolamento, depressão e destruição de relacionamentos. Raymond Moody passou 50 anos estudando o que acontece após a morte. Ele entrevistou milhares de pessoas que voltaram, documentou padrões que ninguém antes havia notado e publicou descobertas que mudaram para sempre a forma como a ciência vê a morte. Mas o que Raymond Moody descobriu sobre o que acontece depois que a pessoa volta pode ser ainda mais perturbador do que a própria experiência de quase morte. Porque não é a experiência em si que destrói vidas. É o que as pessoas fazem logo em seguida. São as escolhas que tomam nas primeiras horas, nos primeiros dias, nas primeiras semanas após voltarem. E essas escolhas, segundo Moody, seguem padrões previsíveis, padrões que ele observou se repetindo centenas de vezes. Padrões que, uma vez identificados, podem ser evitados. Hoje você vai descobrir os 6 erros críticos que pessoas cometem após uma experiência de quase morte. Erros que os pesquisadores documentaram em milhares de casos. E mais importante, você vai entender como evitar cada um deles. Se você já passou por uma experiência que mudou completamente sua visão do mundo, ou conhece alguém que passou, este vídeo pode literalmente salvar anos de sofrimento desnecessário. Antes de entrarmos nos 6 erros, você precisa entender algo fundamental sobre o que acontece durante uma experiência de quase morte. Raymond Moody, em seu livro revolucionário, Life After Life, publicado em 1975, identificou elementos comuns que se repetem em praticamente todos os relatos. O túnel de luz, o encontro com seres de amor, a revisão panorâmica da vida e, acima de tudo, uma sensação avassaladora de paz e amor incondicional. Quando a pessoa volta, essa sensação não desaparece imediatamente, ela permanece. E é exatamente isso que cria o terreno fértil para os erros que vamos discutir. A maioria das pessoas que volta de uma experiência de quase morte relata uma transformação instantânea e profunda. De acordo com Bruce Greyson, professor emérito de psiquiatria da Universidade de Virgínia, que estudou mais de 1000 casos ao longo de 40 anos de carreira. Essas pessoas frequentemente sentem que suas vidas mudaram de forma permanente e irreversível. Não é uma mudança gradual. Não é uma evolução lenta. É como se um interruptor tivesse sido ligado dentro delas. Valores que antes eram importantes de repente parecem insignificantes. Medos que dominavam a existência simplesmente desaparecem. E uma nova clareza sobre o propósito da vida surge do nada. Parece uma bênção, não parece? E em muitos aspectos, é. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. Essa transformação instantânea acontece dentro de você. Mas o mundo ao seu redor não mudou. Seu cônjuge ainda é a mesma pessoa. Seu trabalho ainda tem as mesmas demandas. Seus amigos ainda esperam o mesmo de você. E sua família ainda te vê exatamente como você era antes de morrer por alguns minutos. E é nesse abismo entre quem você se tornou e quem o mundo espera que você seja que os maiores erros acontecem. O primeiro erro, e talvez o mais devastador, é o que pesquisadores chamam de revelação prematura. Em 2006,
Uma equipe formada por Yolene Stout, Linda Jacquin e P.M.H. Atwater, todas elas próprias sobreviventes de experiências de quase morte, publicou um estudo no Journal of Near-Death Studies, identificando os 6 maiores desafios enfrentados por quem passa por essas experiências. O que elas descobriram sobre o primeiro erro foi alarmante à maioria das pessoas. Ainda no hospital, ainda sob o impacto emocional do que viveu, sente uma necessidade urgente de contar para alguém. E nesse momento de vulnerabilidade extrema, elas escolhem a pessoa errada. Pode ser um médico que imediatamente atribui a experiência a alucinações causadas por falta de oxigênio. Pode ser um familiar que fica assustado e sugere avaliação psiquiátrica. Pode ser um líder religioso que diz que aquilo era do demônio porque não correspondia exatamente à doutrina da sua igreja. E quando essa primeira revelação é recebida com ceticismo, medo ou condenação, algo dentro da pessoa se fecha. Ela aprende, nesse momento, que sua experiência não é segura para compartilhar. E começa um ciclo de isolamento que pode durar décadas. Bruce Greyson documentou casos de pessoas que guardaram suas experiências por 30, 40, até 50 anos. Homens e mulheres que viviam com esse segredo profundo, sem nunca encontrar alguém que pudesse ouvir sem julgar. Raymond Moody relata um caso emblemático em seus estudos. Uma mulher de 70 anos que finalmente contou sua experiência após 52 anos de silêncio. Durante todo esse tempo, ela carregou sozinha uma das experiências mais profundas de sua existência. E quando finalmente encontrou alguém que entendeu, chorou por horas, não de tristeza, de alívio. 52 anos de alívio represado, mas calma, porque o segundo erro é ainda mais traiçoeiro. E muitas pessoas caem nele justamente tentando evitar o primeiro. Algumas pessoas aprendem sobre o primeiro erro e vão para o extremo oposto. Em vez de compartilhar prematuramente com a pessoa errada, elas decidem não compartilhar com ninguém, nunca. Enterram a experiência como se fosse uma vergonha. Fingem que nada aconteceu. E isso também é devastador, mas por razões diferentes. Quando você suprime uma experiência transformadora dessa magnitude, ela não simplesmente desaparece, ela fermenta, cria pressão interna, manifesta-se em ansiedade, depressão, uma sensação persistente de não pertencer a lugar nenhum. Pesquisadores da IANDS, a Associação Internacional para Estudos de Quase-Morte, observaram que pessoas que suprimem completamente suas experiências frequentemente desenvolvem sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. Não porque a experiência em si foi traumática, mas porque o ato de supressão cria um conflito interno constante. Você está vivendo uma vida que não corresponde mais a quem você se tornou. E essa dissonância, essa mentira constante para si mesmo e para os outros, cobra um preço altíssimo. Raymond Moody observou esse fenômeno repetidamente em suas entrevistas. Pessoas que pareciam estar bem por fora, mas por dentro estavam fragmentadas, vivendo 2 vidas simultâneas, a vida que os outros viam e a vida interior que ninguém conhecia. Essa divisão, segundo Moody, é insustentável a longo prazo. Algo eventualmente cede. Então qual é a solução? Se contar é perigoso. E não contar também é perigoso. O que fazer? Existe um caminho do meio? A resposta é sim. E os pesquisadores mapearam esse caminho com precisão. A resposta está no terceiro erro que as pessoas cometem. E esse erro envolve algo que você provavelmente nunca considerou.
Depois de uma experiência de quase morte, muitas pessoas sentem uma urgência de mudar suas vidas imediatamente. Querem largar o emprego, querem terminar relacionamentos, querem se mudar para outro país, querem dedicar suas vidas a algo completamente diferente. E essas mudanças podem ser absolutamente corretas. O problema não é o desejo de mudar. O problema é a velocidade. Pesquisadores observaram que pessoas que fazem mudanças drásticas nas primeiras semanas ou meses após a experiência frequentemente se arrependem mais tarde. Não porque as mudanças eram erradas, mas porque eram prematuras. Após uma experiência de quase morte, você está em um estado alterado de consciência, que pode durar meses. Sua percepção da realidade está calibrada de forma diferente. O que parece absolutamente claro e certo nesse momento pode parecer precipitado quando a integração se completa. Bruce Greyson recomenda o que ele chama de período de integração. Um tempo para processar a experiência, para entender suas implicações, para permitir que as novas percepções se assentem, antes de tomar decisões que não podem ser desfeitas. Isso não significa suprimir a transformação. Significa dar tempo para ela amadurecer antes de agir. Raymond Moody conta o caso de um executivo que, após sua experiência de quase morte, quis imediatamente largar tudo e virar monge. A urgência era avassaladora. Ele sentia que qualquer minuto passado no mundo corporativo era um minuto desperdiçado. Mas, seguindo o conselho de esperar, ele deu a si mesmo 6 meses. Nesse tempo, a urgência se transformou em algo mais matizado. Ele não virou monge, mas mudou completamente sua forma de trabalhar. Passou a dedicar metade de seu tempo a causas sociais. Encontrou um equilíbrio que a urgência inicial não permitia ver. Você consegue perceber o padrão aqui? Cada um dos erros até agora envolve um extremo. Contar rápido demais, nunca contar. Agir rápido demais. O equilíbrio está sempre no meio, e esse princípio vai se repetir nos próximos erros. Lembra quando mencionei que a transformação acontece dentro de você, mas o mundo ao redor permanece o mesmo? Isso nos leva ao 4º erro, que talvez seja o mais doloroso de todos. E este erro destrói mais relacionamentos do que todos os outros combinados. Muitas pessoas que passam por experiências de quase morte desenvolvem o que pesquisadores chamam de síndrome do mensageiro. Elas sentem que receberam uma mensagem importante que precisam transmitir ao mundo e começam a tentar converter todos ao seu redor. Querem que o cônjuge entenda o que elas entenderam. Querem que os filhos vejam o que elas viram. Querem que os colegas de trabalho acordem para a verdade que elas agora conhecem. E quase sempre isso falha miseravelmente. As pessoas ao redor não tiveram a mesma experiência. Não passaram pela mesma transformação. Não estão no mesmo lugar do caminho. E quando você tenta forçar uma revelação que elas não estão prontas para receber, você não as converte. Você as afasta. Casamentos terminam porque um dos cônjuges insiste em converter o outro. Amizades de décadas se desfazem porque uma pessoa não consegue aceitar que a outra não quer ouvir sobre túneis de luz e seres de amor. Famílias se dividem porque alguém simplesmente não consegue parar de pregar. Raymond Moody observou esse padrão inúmeras vezes. A pessoa volta da experiência com uma certeza absoluta sobre a natureza da realidade. E essa certeza é tão poderosa, tão visceral, que parece incompreensível que os outros não vejam o que ela viu. Surge uma frustração profunda. Como eles podem ser tão cegos? Como podem continuar vivendo suas vidas superficiais quando existe algo tão maior? E dessa frustração nasce a compulsão de converter.
O problema é que conversão forçada nunca funciona. Nunca funcionou na história da humanidade. E não vai funcionar agora. A ironia cruel é que a mensagem central da maioria das experiências de quase morte é sobre amor incondicional e aceitação. Mas na ânsia de transmitir essa mensagem, as pessoas fazem exatamente o oposto. Julgam, pressionam, condenam quem não aceita suas revelações. Moody chama isso de o paradoxo do mensageiro. A pessoa quer tanto compartilhar o amor que sentiu, que esquece de praticar esse amor no próprio ato de compartilhar. Voltando ao que os pesquisadores da Universidade de Virgínia documentaram, existe um padrão que se repete em milhares de casos. Pessoas que conseguem integrar suas experiências de forma saudável aprendem a fazer algo contraintuitivo. Elas aprendem a ser seletivas, não compartilham com todo mundo. Procuram especificamente pessoas que podem entender. Seja outros sobreviventes de experiências similares, seja terapeutas especializados, seja grupos de apoio como os oferecidos pela IANDS. E quando estão com pessoas que não conseguem entender, elas simplesmente não forçam. Aceitam que nem todos estão no mesmo lugar da jornada. E esse aceite, paradoxalmente, é a manifestação prática do amor incondicional que aprenderam do outro lado. Você pode estar se perguntando, mas e se eu realmente sinto que tenho uma mensagem importante para compartilhar? E se eu genuinamente acredito que o que aprendi pode ajudar os outros? A resposta de Raymond Moody é simples, mas profunda. Viva sua verdade. Não pregue sua verdade. As pessoas ao seu redor vão notar que algo mudou em você. Vão perguntar. E quando perguntarem, aí sim você compartilha. Mas apenas o quanto elas conseguem receber. Nem mais, nem menos. Esse é o segredo dos grandes mestres espirituais ao longo da história. Eles não forçavam ensinamentos. Eles viviam de tal forma que as pessoas naturalmente queriam aprender com eles. A transformação genuína é contagiosa. Você não precisa vendê-la. O quinto erro é talvez o mais sutil. E por isso mesmo o mais perigoso. E este erro afeta especialmente aqueles que tiveram experiências muito profundas. Depois de uma experiência de quase morte, muitas pessoas sentem que o mundo material não importa mais. Dinheiro parece insignificante. Carreira parece sem sentido. Posses parecem vazias. E em um nível profundo, essa percepção pode ser verdadeira. Mas traduzi-la para a vida prática de forma errada pode ser catastrófico. Pesquisadores observaram casos de pessoas que, após suas experiências, simplesmente pararam de se importar com aspectos práticos da existência. Deixaram de pagar contas. Abandonaram responsabilidades. Ignoraram necessidades básicas de saúde e segurança. A justificativa era espiritual. Nada disso importa de verdade. Mas as consequências eram muito reais. Falência, divórcio, doença, até morte prematura por negligência. Raymond Moody relata casos que ele chama de escape espiritual. Pessoas que usaram suas experiências como desculpa para fugir de responsabilidades. Dívidas não pagas, porque dinheiro é ilusão. Filhos negligenciados, porque a conexão espiritual é mais importante. Saúde ignorada, porque o corpo é apenas temporário. Essas não eram pessoas más. Eram pessoas que haviam vivido algo genuíno e profundo, mas que interpretaram a experiência de forma distorcida. Confundiram a mensagem de que o mundo material não é tudo com a ideia de que o mundo material não importa em nada. O erro aqui é confundir desapego espiritual com irresponsabilidade prática. É uma distinção sutil, mas crucial.
É possível reconhecer que dinheiro não é o mais importante e ainda assim cuidar de suas finanças. É possível saber que a carreira não define seu valor e ainda assim ser excelente no trabalho. É possível entender que o corpo é temporário e ainda assim cuidar dele com respeito. A integração saudável não é sobre rejeitar o mundo material. É sobre habitar esse mundo de uma forma diferente, com prioridades diferentes, com apegos diferentes, mas ainda assim, habitar. E isso nos traz ao sexto erro. O erro que, segundo os pesquisadores, causa o dano mais duradouro. Após uma experiência de quase morte, muitas pessoas sentem uma desconexão profunda com quem elas eram antes. A pessoa que existia antes da experiência parece um estranho. Suas memórias parecem pertencer a outra pessoa. Seus antigos interesses parecem alienígenas. E em vez de integrar essas duas identidades, em vez de permitir que a pessoa antiga e a nova coexistam e se transformem juntas, muitas pessoas simplesmente rejeitam quem eram antes. Isso cria um cisma interno, uma guerra civil da alma, e as consequências podem ser devastadoras. Pessoas que rejeitam completamente seu eu anterior frequentemente perdem conexão com suas próprias memórias, com seus próprios relacionamentos, com sua própria história. Elas se tornam, em certo sentido, refugiadas em suas próprias vidas. A integração saudável, segundo Bruce Greyson e outros pesquisadores, envolve honrar quem você era, enquanto abraça quem você está se tornando. Não é sobre rejeição, é sobre evolução. Não é sobre morte do eu antigo, é sobre transformação. Raymond Moody usa a metáfora da lagarta e da borboleta. A borboleta não odeia a lagarta que ela foi. Ela reconhece que a lagarta foi uma fase necessária do seu desenvolvimento. Sem a lagarta, não haveria borboleta. Da mesma forma, sem a pessoa que você era antes da experiência, não existiria a pessoa que você está se tornando agora. Você não precisa matar a pessoa que você era para se tornar a pessoa que você está virando. Essa pessoa antiga foi a que te trouxe até aqui. Ela merece respeito, mesmo que você não seja mais ela. Na verdade, tentar matar seu eu antigo é como tentar cortar suas próprias raízes. Você pode até sobreviver por um tempo, mas nunca vai florescer de verdade. Agora que você conhece os 6 erros, deixe-me compartilhar o que pesquisadores descobriram sobre as pessoas que conseguem integrar suas experiências de forma bem-sucedida. Essas pessoas compartilham algumas características comuns. Primeiro, elas não têm pressa. Entendem que a integração é um processo que pode levar anos, não semanas. E dão a si mesmas a permissão de não ter todas as respostas imediatamente. Segundo, elas buscam comunidade. Encontram outras pessoas que passaram por experiências similares. Grupos de apoio, fóruns online, encontros presenciais. A IANDS, por exemplo, ofereceu em 2024 mais de 449 horas de educação e suporte, incluindo grupos de compartilhamento online que fornecem um espaço seguro para falar sobre experiências que o mundo normal não entende. Terceiro, elas aprendem a linguagem. Uma das maiores dificuldades após uma experiência de quase morte é traduzir em palavras algo que transcende a linguagem. Pessoas que integram bem suas experiências investem tempo desenvolvendo formas de descrever o que viveram de maneiras que outros possam, pelo menos, parcialmente entender. Quarto, elas praticam paciência radical com os outros. Em vez de se frustrarem quando alguém não entende,
Elas aceitam que cada pessoa está em seu próprio caminho. E essa aceitação, paradoxalmente, abre mais portas do que qualquer tentativa de conversão. Quinto, elas buscam ajuda profissional quando necessário, não qualquer ajuda profissional. Especificamente, terapeutas que entendem experiências transpessoais. Profissionais que não vão imediatamente patologizar o que aconteceu. A Yandes mantém listas de terapeutas familiarizados com experiências de quase morte. E cada vez mais profissionais de saúde mental estão sendo treinados para lidar com essas situações de forma competente e respeitosa. Bruce Greyson, em sua entrevista para o podcast de Tim Ferriss em 2024, destacou a importância desse suporte especializado. Ele contou que muitos de seus pacientes chegavam até ele depois de terem sido mal atendidos por profissionais que não entendiam o que eles haviam passado. Alguns haviam sido diagnosticados erroneamente com psicose. Outros tinham recebido medicação para suprimir o que eram, na verdade, consequências naturais de uma experiência transformadora. Encontrar alguém que entende faz toda a diferença. Não porque essa pessoa vai validar tudo o que você diz, mas porque ela vai ouvir sem julgamento. Vai ajudar você a processar sem pressionar. Vai acompanhar sua jornada sem tentar controlá-la. Se você, ou alguém que você conhece, está lutando para integrar uma experiência de quase morte, quero que saiba de algo importante. O que você está passando não é loucura, não é alucinação, não é doença mental. É o processo natural de adaptar-se a uma percepção expandida da realidade. Esse canal existe para trazer à luz descobertas como essas, para revelar o que a ciência sabe sobre a morte, sobre a consciência, sobre o que existe além. Quando você clica no "Valeu demais", você não está apenas apoiando um canal. Você está apoiando a disseminação de conhecimento que pode transformar vidas, que pode prevenir anos de sofrimento desnecessário. Você que chegou até aqui não é apenas um espectador. Você é parte de uma comunidade de buscadores, de pessoas que querem entender os mistérios mais profundos da existência. E juntos, somos mais fortes. Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida a estudar o que acontece quando morremos. Ele começou como um jovem filósofo curioso. Terminou como um dos maiores especialistas mundiais em experiências de quase morte. E em todo esse tempo, uma coisa nunca mudou: seu compromisso com a verdade. Moody poderia ter sensacionalizado suas descobertas. Poderia ter criado uma religião. Poderia ter se aproveitado da vulnerabilidade das pessoas que passavam por essas experiências. Em vez disso, ele escolheu o caminho da investigação honesta, da documentação cuidadosa, da abertura para o mistério, sem fingir ter todas as respostas. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não são os 6 erros em si, é a atitude por trás deles. A humildade de reconhecer que você passou por algo que não entende completamente. A paciência de permitir que o entendimento venha no seu próprio tempo. A sabedoria de não forçar o que precisa fluir naturalmente. Mas o que Raymond Moody descobriu vai muito além da morte em si. Ele descobriu que essas experiências são janelas para uma realidade maior e que a forma como lidamos com elas depois pode nos aproximar dessa realidade ou nos afastar dela. Os 6 erros que discutimos hoje não são inevitáveis. São armadilhas que podem ser evitadas quando você sabe que elas existem. E agora, você sabe. A questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento se você passou por uma experiência de quase morte?
ou qualquer experiência transformadora profunda, eu te convido a refletir. Você cometeu algum desses erros? Está cometendo agora? É possível que, com essa nova consciência, você possa corrigir o curso. E se você conhece alguém que passou por algo assim, talvez este vídeo seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Compartilhe. Você pode estar prevenindo anos de sofrimento desnecessário. Deixe um comentário contando sua experiência. Você já passou por algo que mudou completamente sua visão do mundo? Como foi a integração? Quais desses erros você reconhece em sua própria jornada? Os comentários deste canal são um espaço seguro. Uma comunidade de pessoas que entendem que a realidade é muito mais vasta do que o materialismo científico quer nos fazer acreditar. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sino. Porque as descobertas que compartilhamos aqui podem literalmente mudar sua forma de ver a vida e a morte. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas passaram pelo que você passou. Muitas delas encontraram formas de integrar suas experiências de maneira saudável. Se elas conseguiram, você também pode. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma respiração de cada vez.